Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre a construção da tabela periódica. Imagine que você seja um professor no fim do século XIX e você tem a importante missão de ensinar química para os seus alunos. Naquela época, já eram conhecidos 63 elementos, mas não havia ainda uma forma lógica de organizá-los. Como então trabalhar com tantos elementos de forma que os alunos pudessem compreendê-lo? Uma tarefa desafiadora, não é mesmo? Dmitri Ivanovich Mendeleev foi um químico e físico russo que ficou seriamente empenhado em resolver esse impasse. É dito que Mendeleev disse algo como: o edifício da ciência requer não apenas material, mas também um plano e necessita do trabalho de preparar estes materiais, colocá-los juntos, elaborar os planos e proporções simétricas das várias partes. Enfim, o que Mendeleev quis dizer é que deveria haver um sistema de organização que facilitasse o estudo e a compreensão da química. Mendeleev era um grande fã de jogos de cartas, em especial um chamado Paciência, em que as cartas são organizadas em várias colunas, respeitando a ordem de grandeza e as cores das cartas. Mendeleev resolveu então criar uma carta para cada um dos 63 elementos conhecidos. Cada carta continha o símbolo do elemento, a massa atômica e suas propriedades. Dizem que Mendeleev carregou essas cartas para todos os lugares durante 3 exaustivos dias. Ele conta que ficou tão cansado que caiu no sono enquanto trabalhava, e foi então que ele sonhou com uma tabela onde cada elemento se encaixava em um lugar exato. Assim que acordou, Mendeleev começou seu trabalho de ordenar periodicamente os elementos, no que mais tarde seria o seu trabalho mais famoso. Para entendermos o raciocínio de Mendeleev, vamos fazer um exercício de simular como ele organizaria apenas essas 21 cartas. Vamos começar por organizar as cartas em fileiras horizontais e em ordem crescente de massa atômica. Temos então o lítio com massa de 6,94, o berílio com 9,01, o boro com 10,81 e assim por diante, até chegarmos no elemento sódio. E é aí que está a grande sacada de Mendeleev. Em vez de darmos continuidade a esta fileira, vamos colocar o sódio logo abaixo do lítio, já que estes dois elementos apresentam propriedades muito parecidas, assim como o magnésio apresenta propriedades muito similares ao berílio. Desta forma, daremos continuidade à distribuição de cartas, respeitando, além da ordem crescente de massa atômica nas linhas horizontais, a similaridade dos elementos em cada coluna. Na terceira fileira, temos o potássio, depois o cálcio, e no nosso exemplo, o próximo elemento que possuímos é o arsênio, de massa igual a 74,92. E é então que Mendeleev faz a sua jogada de mestre. Em vez de colocar o arsênio na coluna do boro, ele coloca o arsênio na coluna do nitrogênio, pois é com os elementos desta coluna que o arsênio se assemelha. E os próximos elementos são o selênio e o bromo, que se encaixam perfeitamente nas colunas do oxigênio e do flúor, respectivamente. Agora você deve estar se perguntando: e estes espaços em branco? Bem, Mendeleev disse que os espaços em branco indicavam os elementos que não haviam sido descobertos ainda. Ele propôs então qual seria a massa aproximada destes elementos e como deveriam ser as propriedades dos mesmos. Mais tarde, esses elementos foram descobertos, o que confirmou suas previsões. Alguns cientistas contemporâneos de Mendeleev já haviam constatado que havia uma correlação entre a massa atômica e as propriedades de alguns elementos, mas foi Mendeleev que criou uma correlação sistemática e detalhada que permitiu inclusive prever os elementos que ainda seriam descobertos. Agora, vamos ver algumas características da tabela periódica atual. No início do século XX,
O número atômico de vários elementos foi descoberto e logo os químicos perceberam que era melhor organizar os elementos por número atômico e não por massa. Repare que para cada número há um elemento químico correspondente. Para o número atômico 1 temos o hidrogênio, 2 o hélio, 3 o lítio, 4 o berílio, 5 o boro, 6 o carbono, 7 o nitrogênio e assim por diante. Repare que os elementos químicos estão organizados de acordo com o número atômico da esquerda para a direita e de cima para baixo. Uma coluna da tabela periódica corresponde a uma família ou grupo de elementos químicos, sendo que os elementos pertencentes ao mesmo grupo apresentam propriedades similares. Estes grupos são numerados de 1 a 18, e alguns grupos recebem ainda um nome específico. O grupo 1, por exemplo, é o grupo dos metais alcalinos. O grupo 2 é o grupo dos metais alcalinos terrosos. 16 são os calcogênios, 17 são os halogênios e o grupo 18 é o grupo dos gases nobres. Os elementos pertencentes aos grupos 1 e 2 e de 13 a 18 são denominados de elementos representativos. E os grupos de 3 a 12, que estão aqui representados com uma cor rosa, são os elementos de transição. Temos ainda em azul os lantanídeos e os actinídeos, que são conhecidos como elementos de transição interna. Fazendo uma escadinha começando pelo alumínio até o radônio, passando pelo astato, dividiremos a tabela periódica entre os elementos metálicos e os não metálicos. Agora que já sabemos como são organizados os elementos na tabela periódica, estamos prontos para um novo mundo de possibilidades. Então é isso e até mais!